Saudações! Dando prosseguimento aos nossos exames sobre ciência e linguagem, gostaria de chamar a atenção sobre a necessidade de, mais uma vez, ressaltar a importância da distinção entre conhecimento e ciência. Já tratei desse tema em vídeos anteriores, mas gostaria de chamar, mais uma vez, a atenção sobre a importância dessa distinção. Conhecimento é uma competência natural dos animais que permite que ele estabeleça um sistema de mediação entre ele e o universo fenomênico, a realidade objetiva, por meio das sensações. Toda vez que ordenamos o mundo a partir das nossas sensações, estamos colocando em ordem por meio de uma competência natural que nos permite conhecer. O conhecimento ele é também legado entre as espécies. Se formos observar atentamente o comportamento dos animais, vamos perceber que os animais já nascem sabendo produzir seus ninhos, já sabem dotados de informações suficientes para saber como cuidar dos seus filhotes. Isso tem a ver com a ordenação, com o desenvolvimento da capacidade de conhecer. Já quando tratamos da ciência, a ciência é própria, típica dos seres humanos. A ciência é um modo pelo qual o organismo humano aprendeu a desenvolver um outro tipo de inteligência, fazendo uso das informações, da ordenação produzida por meio da capacidade de conhecer. A capacidade de conhecer é aquela que permite uma mediação entre o organismo e a realidade fenomênica por meio das sensações. Nós já vimos nos nossos encontros anteriores que as sensações são as que permitem que a realidade objetiva imprima fenômenos no organismo e que estas impressões são transformadas em sínteses orgânicas. Estas sínteses orgânicas, na verdade, constituem um sistema de memórias e a capacidade racional, então a capacidade científica agora é uma competência pela qual, então, a inteligência humana põe em ordem esse sistema de memórias, estabelece um sistema de relacionamento entre essas memórias e, ao relacionar essas memórias, ele produz agora uma nova síntese, uma síntese que não é mais das sensações, mas das memórias das sensações relacionadas entre si. Por isso que pensar é relacionar. Pensar com inteligência, obviamente, que é relacionar em ordem. Então, na medida em que a inteligência racional desenvolve essa competência de produzir relações entre memórias de sensações, nós falamos então que desenvolvemos a capacidade científica. A capacidade agora de produzir um sistema de inteligência orientado unicamente por meio de relacionamentos entre as memórias das sensações e não mais pelas sensações. Porque na medida em que colocamos em ordem as nossas sensações, estamos colocando em ordem o nosso conhecimento. Quando colocamos em ordem as memórias das sensações, estamos colocando em ordem a nossa ciência. A ciência, então, que o ser humano produz, que o ser humano desenvolve, é uma capacidade, uma competência própria da racionalidade, que é produzir um sistema agora que não trata mais da realidade objetiva, mas trata das memórias da realidade que o organismo acumulou no curso da sua existência. Então, quando formos falar de ciência e linguagem, nós temos que introduzir um novo elemento nesse debate, que é o elemento de ordenação que o organismo estabelece agora a partir de signos linguísticos que servem agora para produzir um outro tipo de memória, que é a memória intersubjetiva, em que o organismo agora passa não apenas a tratar consigo mesmo destas memórias de sensações, mas passa a construir então mecanismos, se é que pode ser usada essa expressão, mas simplificando então, ou sistemas de relações que por meio da fonética, né, ou seja, da fala, por meio de representações táteis, como os símbolos que o Braille utiliza, ou por meio de signos escritos, né, que é o caso das expressões linguísticas que se faz por meio da escrita, por meio destas representações, agora se cria uma ciência que pode ser intersubjetiva, pode ser utilizada não apenas pelo indivíduo para constituir um sistema racional ordenado pela linguagem, mas também pode ser utilizada pelo indivíduo para tratar com outros indivíduos a respeito de temas que digam respeito à sua existência e à ordenação dos seus conhecimentos que dizem respeito ao mundo da natureza. Então, todo signo linguístico, ele tem matéria e tem forma.
A matéria do signo linguístico é a representação fonética, tátil ou visual daquilo que ele busca, então, estabelecer agora um sistema de representações por meio de relações, que é a forma do signo linguístico. Quando nós falamos da matéria do signo linguístico, nós estamos apresentando apenas ele sob o ponto de vista daquilo que o organismo humano agora vai buscar, vai trazer, então, para o seu sistema de inteligência por meio dos seus sentidos. Então, quando o ser humano tem uma representação tátil, ele está buscando, em certo sentido, nós estamos dizendo, então, que ele conhece essa representação tátil, ou toda vez que ele vê uma representação escrita, ele tem uma representação visual, que ele conhece essa representação visual, ou toda vez que ele ouve uma representação fonética, nós estamos dizendo então que ele tem contato com uma representação fonética, e imediatamente ele submete agora um sistema de formas. O que é o sistema de formas? São as relações que esse signo linguístico vai estabelecer por meio, então, agora da linguagem, com esta realidade objetiva, que é um mundo fenomênico, e com este sistema de ideias, que é a ciência produzido pelo sistema de inteligência e por meio da razão humana. Então, embora, num primeiro momento, possa parecer um pouco difícil entender essas distinções, é importante compreender que a ciência trata de relações. Toda vez que falarmos de ciência, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que um sistema de relacionamentos. O papel da ciência, então, é pôr essas relações em ordem. E quando nós introduzimos a linguagem nesse sistema, nós estamos trazendo um elemento que ele complica um pouco a análise, porque na medida em que trazemos a linguagem vai servir agora para tratar diretamente neste âmbito da ciência de um sistema de relações que tem ela como mediadora entre a realidade objetiva e esse sistema de inteligência. É por isso que os estudiosos da linguagem já identificaram na linguagem dois âmbitos completamente distintos. O âmbito semântico, que é o âmbito da linguagem em que ela vai então buscar estabelecer relações com as sensações humanas, que obviamente as sensações humanas são resultados agora, são os mediadores com a realidade objetiva, e um âmbito sintático desta linguagem, que é quando a própria linguagem estabelecendo relações entre signos linguísticos, elas alteram o conteúdo semântico. Dependendo de como utilizamos as relações sintáticas de linguagem, nós acabamos interferindo, influenciando no conteúdo semântico da linguagem, que é o modo pelo qual a linguagem agora se comunica com as sensações humanas, que, como eu já disse, as sensações humanas agora, elas são as mediadoras com esta realidade objetiva e que tem um conjunto de memórias, então um sistema de informações que permite pôr esse sistema em ordem. Eu gostaria de chamar a atenção também, para encerrar, já que, dado a complexidade desse tema, certamente voltaremos em novas oportunidades a tratar desses assuntos, eu gostaria de chamar a atenção para um tema da maior relevância que eu tenho percebido em debates promovidos em outros fóruns e com outros grupos e com outras pessoas, que o ser humano, ele trata de uma questão absolutamente equivocada quando ele fala da realidade objetiva. Nós não conseguimos pensar objetos. O ser humano jamais consegue pensar objetos. O ser humano só consegue pensar as suas sensações. As suas sensações são as mediadoras com os objetos. Os objetos produzem impressões no organismo humano por meio das sensações. E quando o ser humano pensa sobre imaginando estar pensando um certo objeto, ele pensa, na verdade, as suas sensações. Nós não temos capacidade de pensar coisas, nós não temos capacidade de pensar objetos. Toda vez que pensamos a respeito de algo, estamos, em verdade, apenas pensando a respeito das sensações que este objeto produz em nós, ou dos sentidos, ou das impressões que esse objeto produz em nós por meio das sensações, que vai resultar, obviamente, em síntese. Então, o sistema de inteligência racional humano, ele não se volta para o mundo da natureza, ele se volta sempre para um conjunto de memórias de sensações que são produzidos pelo mundo da natureza. Esperando ter conseguido colocar, pelo menos, um pouco de temas a serem pensados pelos participantes do nosso grupo de estudos, eu encerro por aqui, prometendo voltar a tratar desse assunto, quem sabe de um pouco mais separado ou distinguindo um pouco melhor essas diferentes questões que eu tratei todo de forma unitária aqui. Mas percebam que é muito importante
entendermos as razões pelas quais nós não podemos confundir ciência e conhecimento. Ambos tratam de matérias diferentes. E aqueles que tiverem interesse em seguir adiante nesse estudo com um pouco mais de ordem e profundidade racional que a escrita permite, eu escrevi um texto chamado Palavra e Razão Civilizada, que infelizmente ainda não consegui encontrar pessoas para discutir esse texto que trata desse tema, mas tenho certeza que quem ouviu o que eu falei aqui agora vai ter elementos mais do que suficientes para poder ler esse texto, tentando pelo menos compreender a importância dessas distinções. Obrigado e até a próxima.